E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora, finalmente, chegamos ao estudo das funções de várias variáveis. Bom, o objetivo principal do curso é o cálculo dos máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Então, nós tivemos que entender como são as superfícies no R3, para que agora, no estudo das funções, nós possamos conseguir analisar os gráficos das funções, que muitas vezes são as superfícies que nós analisamos. Tá? Então, o que a gente viu antes, a análise das superfícies, vai servir agora para a gente observar como é o comportamento das funções de várias variáveis. Certo? E para a gente analisar esse comportamento, vamos ter que entender bem o domínio dessas funções e o gráfico dessas funções. Vamos começar esse estudo agora. Uma função real f de n variáveis associa a cada ênupla, x1 até xn, do seu domínio em Rn, um único número real w, f de x1 até xn. O subconjunto D de Rn é chamado domínio da função. É onde a função vale, onde a função toma valores. A gente pode fazer sempre uma analogia com o cálculo 1. A gente já viu o domínio de função. Só que agora, a região onde o domínio está é diferente, é maior. Né? O domínio agora está no Rn. Na maioria dos casos que a gente vai estudar, esse n vai ser igual a 2. O domínio vai estar no plano. Certo? Vamos denotar a função f por f de d, contido em Rn, em R, que leva um ponto do Rn, x1, xn, em w, um número de R, né? Que é a imagem f de x1, xn. Vamos analisar alguns casos agora para ver como são os domínios e os gráficos. Vamos começar com o domínio. Dê o domínio da função f de xy igual a 1 sobre x menos y. Bom, para saber onde a função pode tomar valores, temos que saber quais são os problemas, né, que a função pode apresentar. Onde essa função vale? Qual o problema que pode aparecer aqui? Bom, aqui o que eu não posso ter é zero no denominador. A gente tem aqui uma função d de R2 em R, aqui eu tenho duas variáveis, então R2, e a imagem é um número. Combina essas duas variáveis e produz um número. Então é de R2 em R. E a gente tem que ter o quê? O denominador não pode ser nulo, não pode ser zero, nunca. Então x menos y tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de y. Então o domínio é o conjunto de x e y do R2, tal que x diferente de y. Agora, é muito importante também a gente saber fazer um esboço do domínio. Qual é o esboço dessa região? Ou seja, como é que eu faço todos os... Que região é essa que compreende todos os pontos do R2, exceto os pontos em que x é diferente de y? É essa região aqui. Na verdade, todo o plano, todo o R2, exceto essa linha tracejada aqui, que é a reta y igual a x. A gente está tirando somente essa reta. Tá certo? Esse é o domínio, tá, da minha função. Vamos a outro exemplo. Encontre o domínio da função f de xy igual a raiz de 1 menos x2 menos y2. Bom, novamente temos uma função de d contida em R2 em R, e a gente tem uma restrição. Dentro de uma raiz quadrada, nós temos que ter números maiores ou iguais a zero. Tá? A raiz quadrada só permite números maiores ou iguais a zero. Então, 1 menos x2 menos y2 tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa, se eu passar x2 e y2 para o lado de lá, muda o sinal, e eu fico com x2 mais y2 menor ou igual que 1. Essa é a minha restrição. Bom, aqui temos um detalhe importante.
Que região é essa? O que representa essa desigualdade? A desigualdade é o seguinte: para você identificar o que representa essa desigualdade, você tem que primeiro pensar na igualdade. x2 mais y2 igual a 1 representa o quê? A gente sabe que representa um círculo de centro 0 e raio 1. Mas x2 mais y2 menor ou igual a 1 representa o quê? A igualdade representa o bordo da região. A desigualdade representa a parte de dentro da região ou a parte de fora da região, no caso de curvas fechadas. No caso de curva aberta, de um lado ou de outro da região. Né? Quer dizer, a parte de dentro ou de fora da curva que delimita essa região, né? Um lado ou outro da curva. Então, aqui, nesse caso, eu tenho essa desigualdade aqui, representa a parte de dentro do círculo de centro 0 e raio 1. Tá? Então, esse aqui é o domínio. Conjunto do x, y do R2 está aqui, x2 mais y2 menor ou igual a 1. E um esboço está aqui. É a parte de dentro do círculo de centro 0 e raio 1, incluindo o bordo, a fronteira. Incluindo a fronteira. Por quê? Incluindo, porque é menor ou igual. x2 mais y2 menor ou igual a 1. Se fosse só menor que 1, a fronteira não estaria incluída. Se fosse só menor que 1, excluiria o igual a 1. x2 mais y2 igual a 1 é o círculo, é exatamente esse bordo aqui, essa fronteira. Mas a região permitida é menor ou igual a 1. Então é a parte aqui de dentro e a fronteira. Então eu não faço tracejada, eu faço uma linha sem ser uma linha tracejada. Bom, esse é o domínio de uma função de R2 em R. Então esse é só o domínio. Só o domínio. Então o domínio é feito aqui no plano XY. A imagem está no Z. Lá no cálculo de uma variável, o domínio ficava no eixo X e a imagem no eixo Y. Aqui, o domínio vai ficar no plano XY e a imagem no eixo Z. A função vai de R2 em R, vai do plano XY no eixo Z. Tá? Então, esse aqui é o domínio. O domínio, ele é a sombra, é a projeção do gráfico. O gráfico dessa função está aqui por cima. A sombra dele cai exatamente aqui nessa região. Tá? Esse é o domínio. Bom, vamos a outro exemplo. Dê o domínio da função f de xy igual a 1 sobre raiz de 1 menos x2 menos y2. Aqui, eu tenho novamente a função de R2 em R, mas eu tenho que ter 1 menos x2 menos y2 maior que 0. Estritamente maior, não vale mais maior ou igual, porque deveria ser maior ou igual a 0 porque está dentro de uma raiz, mas não pode ser 0, porque está no denominador de uma fração. E no denominador não pode valer, o denominador não pode valer 0. Tá? Então, eu tenho que 1 menos x2 menos y2 tem que ser maior que 0 estritamente. Ou seja, x2 mais y2 menor que 1. O domínio é esse aqui e a região agora é essa. É a parte de dentro de um círculo de centro 0 e raio 1. x2 mais y2 igual a 1 é um círculo de centro 0 e raio 1. Ele não vale, porque a igualdade não vale nesse caso. Então eu faço a linha tracejada nesse círculo. O que vale é x2 mais y2 menor que 1, ou seja, só a parte de dentro. O bordo não está incluído, por isso está tracejado. Ok? Então esse é o domínio da função. Se eu fosse desenhar no R3, o domínio está aqui no chão, né, no plano XY, com o bordo tracejado. Tá bom? Exemplo 4. Encontre o domínio da função f de xyz igual a x2 mais y2 mais e2 elevado a 3 meios. Bom, repara que agora eu tenho a função de R3 em R. O domínio está no R3. Um pouco diferente dos casos anteriores, né? Vamos só simplificar isso aqui, reduzir a uma forma mais simples de se enxergar. x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 meios, bom, esse menos no expoente aqui inverte a fração, né? Eu passo a ter 1 sobre x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 meios sem o menos. Esse 3 meios pode ser transformado em raiz quadrada
disso aqui elevado a 3. Tá? Bom, agora fica mais fácil analisar a função f de x, y, z, é essa função aqui. É uma função de R3 em R, e a gente tem que ter o quê? A única restrição é que x2 mais y2 mais z2 elevado ao cubo tem que ser maior do que zero. Mas olha, x2 mais y2 mais z2 já é maior que zero. Tá? A única coisa que eu tenho que ter aqui é que não pode ser zero. Essa é a restrição. Não pode ser zero. x2 mais y2 mais z2 não pode ser zero. E para essa soma aqui não ser zero, basta que eu exclua somente um ponto. O 0, 0, 0. É o R3 inteiro, excluindo o 0, 0, 0. Né? Só exclui um ponto do R3. Esse é o domínio dessa função. Tá? Repara que se o domínio dela está no R3 e a imagem em R, é porque o gráfico está no R4. A gente não conseguiria nem visualizar esse gráfico. Mas o domínio a gente consegue calcular. É o R3 menos um ponto, o 0, 0, 0. Bom, vamos esboçar o domínio da função f de xy igual a ln de menos x menos y sobre raiz de 4 menos x2 menos y2. Olha, observe que agora são duas exigências, porque dentro do logaritmo eu tenho uma restrição. No logaritmo não vale qualquer coisa. E dentro da raiz também tem outra restrição. Dentro do logaritmo só vale número positivo. Ou seja, menos x menos y tem que ser maior que zero. E dentro da raiz, no denominador, dentro da raiz vale maior ou igual a zero, mas essa raiz está no denominador, então não vale o zero. 4 menos x2 menos y2 tem que ser maior que zero. Ou seja, as restrições são y, se eu passar o y para lá, eu fico com y menor que menos x, e aqui x2 mais y2 menor que 4. Duas restrições aqui. Y menor que menos x, y igual a menos x é essa reta aqui. Menor que menos x é o lado de cá da reta. x2 mais y2 menor do que 4 é a parte de dentro do círculo de centro zero e raio 2. x2 mais y2 igual a 4 é o círculo de centro zero e raio 2. Menor que 4 é só a parte de dentro. Não é menor ou igual, é menor. Então eu deixo pontilhado o círculo. E aqui também. A curva aqui é y menor, a desigualdade é y menor que menos x. Então é só o lado de cá. Não inclui o bordo, que corresponde a y igual a menos x. Isso é menor. Então tem que ser tracejado aqui também. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, porque essa aqui é uma função só. As duas restrições têm que ser obedecidas ao mesmo tempo. Então é a interseção dessas duas. O domínio da minha função é a interseção dessas duas restrições. Então é essa região aqui, que é a interseção daquelas duas. Essa daqui. Tá certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre gráficos. Seja f de d contida em Rn em R uma função de n variáveis. Definimos o gráfico de f como subconjunto de Rn mais 1, formado por todos os pontos da forma x1, x2 até xn, e f de x1, x2 até xn, ou seja, aqui tem n variáveis mais uma, que é a imagem, que é um número também. Então, isso aqui está no Rn mais 1, onde esse termo aqui está no domínio. Bom, vamos esclarecer, então, isso aí. Para n igual a 1, repara, eu estou falando que o gráfico, se a função é de Rn em R, o gráfico está no Rn mais 1. Ou seja, aqui eu tenho uma função de R em R. Então, o gráfico está no R2. Né? O gráfico xf de x é uma curva no R2. Esse é o caso do cálculo de uma variável. Domínio em R, imagem em R, o gráfico está aqui no R2. Tá certo? Para n igual a 2, eu tenho a função de R2 em R, ou seja, o domínio xy e a imagem f de xy. O domínio tem dimensão 2, a imagem dimensão 1. Domínio no plano xy, a imagem em z. O gráfico é uma superfície no R3. Repara,
O domínio está aqui no R2, a imagem em R. O domínio é a sombra do gráfico, é a projeção do gráfico no plano XY, nesse caso. Tá? O domínio está aqui no R2, a imagem em R, é a projeção em Z. A imagem tem uma dimensão 1, o domínio tem dimensão 2. Para n igual a 3, a gente tem a função de R3 em R, e o gráfico é XYZ, f de XYZ, ou seja, no R4, a gente não tem como visualizar. O gráfico da função não. O domínio está no R3, mas o gráfico está no R4. Na maioria das vezes a gente não vai analisar esses casos. A gente vai analisar funções desse tipo, na maioria das vezes, de R2 em R, onde o gráfico é uma superfície no R3. Por isso estudamos as superfícies, certo? Bom, exemplo 1. Faça um esboço do domínio e do gráfico da função f de xy igual a raiz de 1 menos x2 menos y2. Olha, esse esboço desse domínio a gente já fez. Já fizemos o exercício anteriormente. Tá? É esse aqui. A restrição é que 1 menos x2 menos y2 tem que ser maior ou igual a zero. Isso acaba levando a x2 mais y2 menor ou igual a 1. Que é essa região aqui. Então, essa região é o domínio, ou seja, é a sombra do gráfico. O gráfico está em algum lugar por aqui e a sombra dele é exatamente essa região que é o domínio. Como é que eu faço para encontrar o gráfico? Bom, vamos trazer para uma expressão mais fácil, mais familiar. f de xy igual a raiz de 1 menos x2 menos y2. Bom, o primeiro passo é chamar o f de xy de z. Assim como lá no cálculo 1, ou no ensino médio mesmo, a gente tinha y igual a f de x, aqui a gente tem o z igual a f de xy. Tá certo? Então, a função f de x lá no cálculo 1, f de x igual a x ao quadrado. Como é que a gente faz? A gente chama y igual a x ao quadrado e enxerga que é a parábola. Aqui, f de xy igual a raiz disso aqui tudo, a gente chama z de f de xy, faz z igual a raiz disso aqui tudo e vai enxergar que superfície é essa. Como é que a gente faz? Olha, a superfície é essa daqui, tá? É essa daqui. Mas eu vou trazer a expressão para uma expressão mais familiar. Vou elevar tudo ao quadrado, eu estou alterando, tá? Eu estou alterando a expressão, só para trazer para uma expressão mais familiar. Mas eu não posso esquecer que a expressão é essa aqui, original. É raiz disso aqui tudo. Bom, elevando tudo ao quadrado, eu fico com z ao quadrado igual. Aí aqui, esse lado, a raiz some quando eu elevo ao quadrado. 1 menos x2 menos y2. Se eu passo tudo para o lado de lá, esse menos x2 e esse menos y2 para o lado esquerdo, eu fico com x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Isso aqui é fácil de identificar. Repara, a interseção com x igual a 0, o centro aqui é 0, 0, 0, isso é uma quádrica, né? O centro é 0, 0, 0. Se eu intercepto com x igual a 0, eu fico com um círculo. Se eu intercepto com y igual a 0, eu fico com outro círculo. E com z igual a 0, outro círculo. Isso aqui é uma esfera de centro 0 e raio 1. Mas não vamos esquecer qual é a expressão original. É essa daqui. É a raiz positiva. Então, eu já identifiquei o que é isso aqui. Isso aqui é a parte de cima da esfera. O z positivo corresponde ao z positivo. Z igual a mais raiz de 1 menos x2 menos y2. Eu vim até aqui para poder identificar mais facilmente a expressão, que é a expressão da esfera. Mas a expressão da função era essa daqui. Eu alterei até essa para trazer uma expressão mais familiar. Mas a expressão da função é essa, que é a raiz positiva. Então é só a parte de cima, é a semisfera superior. É essa daqui. A função é essa. Repara que o domínio é realmente a sombra disso. A sombra dessa calota, dessa semisfera superior, é exatamente esse círculo de centro 0 e raio 1. É o domínio. Tá? Então o esboço do gráfico é esse aí. É a parte de cima de uma esfera. Bom, vamos a outra função. Vamos a outro estudo de função. Um problema aplicado. A temperatura num ponto XY de uma placa de metal plana é T de XY igual a 9x2 mais 4y2 graus.
Encontre a temperatura no ponto 1, 2. É a letra A. Letra B. Encontre a curva ao longo da qual a temperatura tem um valor constante igual a 36 graus. E C. Esboce a curva do item B. Bom, primeiro encontre a temperatura no ponto 1, 2. Isso aqui é substituição. É um exercício muito básico e simples de função, né? Você só encontrar a temperatura no ponto 1, 2, é só substituir aqui x por 1 e y por 2. Vai ficar aqui 9 vezes 1 ao quadrado, 9. 4 vezes 2 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, a temperatura no ponto 1, 2 é 25 graus. Tá? O domínio está aqui no plano XY. Então, ponto 1, 2 está aqui no domínio, a imagem vai ser 25. Tá certo? Agora, a pergunta B. Encontre a curva ao longo da qual a temperatura tem um valor constante igual a 36. Olha, a curva é essa daqui. A temperatura ao longo dessa curva, quer dizer, eu tenho que trazer lá para o domínio, né? Os valores que eu estou usando são valores do domínio. A curva, essa curva aqui, todo mundo que está sobre essa curva tem imagem 36. Essa curva aqui corresponde lá no gráfico a outra curva, né? A sombra dessa curva daqui de cima cai lá na curva do domínio. Se eu pegar outro ponto dessa curva, também vai ser 36. Se eu pegar outro, ó, também vai ser 36. Então, essa curva aqui é um conjunto de pontos de domínio cuja imagem é 36. Que curva é essa? Olha, se a temperatura é dada por 9x2 mais 4y2, e eu quero que a temperatura seja sempre 36, eu tenho essa igualdade aqui. Essa igualdade representa o quê? Uma elipse aqui no domínio. No plano XY. Vamos trazer essa elipse para a expressão tradicional, a expressão canônica, essa daqui. Se eu divido tudo por 36, 36 por 36 dá 1. 4 por 36, bom, eu posso passar esse 4 para baixo do 36. Vai ficar 36 sobre 9, sobre 4 no denominador, que dá 9. E aqui nesse denominador vai ficar 36 sobre 9, que dá 4. Eu posso trazer para essa expressão, que é bem familiar. Uma elipse, semi-eixos 2 e 3. E z igual a 36. A curva lá em cima é essa. A curva lá embaixo é x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 igual a 1. Lá embaixo com z igual a 0. Aqui em cima com z igual a 36. Tá certo? Essa é a curva. Essa curva do domínio leva sempre na imagem 36. Tá certo? Bom, essa curva permite que a gente conclua, chegue a uma definição importante. Uma curva ao longo da qual a função f de x, y tem valor constante é chamada curva de nível da função f. Então, essa curva aqui, ó, essa curva aqui, ao longo da qual a temperatura é constante, é uma chamada curva de nível da função. Tá? A equação da curva de nível, ao longo da qual a função é constante, assume o valor constante k, é f de x, y igual a k. A equação é essa, f de x, y igual a k. Assim como aqui, era t de x, y igual a 36. E o t de x, y tem essa expressão aqui, né? Certo? Quando a função f representa a temperatura, essas curvas de nível de f são chamadas isotermas. Quando f representa o potencial elétrico, por exemplo, as curvas de nível são chamadas curvas equipotenciais. Tá? Então, essas curvas têm sua importância e têm várias aplicações nas ciências. O conjunto de curvas de nível é chamado mapa de contorno de f. A gente já viu um mapa de contorno, por exemplo, do paraboloide hiperbólico. Quando eu expliquei sobre o paraboloide hiperbólico, eu fiz um mapa de contorno para explicar como é que ele evolui numa direção. O mapa de contorno, então, é um conjunto de curvas que mostram a evolução na direção z. E isso ajuda a compreender melhor a superfície, ou o gráfico da função. Aqui, por exemplo, eu tinha esse paraboloide hiperbólico e a interseção com o plano z igual a 3 era essa daqui e a projeção lá no chão era essa daqui. E aí eu fui interceptando com planos cada vez mais baixos.
z igual a 2 deu isso, z igual a 1 deu isso. Isso aqui é um conjunto de curvas que formam um mapa de contorno. Aqui z igual a 0, z igual a menos 1, z igual a menos 2, z igual a menos 3. Esse aqui, de baixo, é o chamado mapa de contorno. Isso aqui são as interseções, lá no gráfico, né? Mas as projeções lá no chão, que são isso aqui, formam um mapa de contorno. Isso aqui é um exemplo de mapa de contorno. Tá? Vamos ver como é que seria um mapa de contorno da função f de xy igual a 4 menos x2 menos y2. Só um mapa de contorno, só para ver como é que a função evolui. Bom, para z igual a 5, olha, no mapa de contorno você escolhe as interseções. Que z você vai usar para interceptar? Para z igual a 5, a função é f de xy igual a 5, ou seja, 4 menos x2 menos y2 igual a 5. Rearrumando, eu fico com x2 mais y2 igual a menos 1. Não tem interseção, é vazio. x2 mais y2 igual a menos 1 não representa nada. Para z igual a 4, dá um ponto. Por quê? 4 menos x2 menos y2 igual a 4. Se eu passo tudo o 4 para o lado de lá, fico com x2 mais y2 igual a 0. Isso aqui é um ponto 0, 0. Para z igual a 3, dá uma elipse. Por quê? 4 menos x2 menos y2 igual a 3 é x2 mais y2 igual a 1. Que é uma elipse. É um círculo, né? Na verdade. Para z igual a 2 também, x2 mais y2 igual a 2 é um círculo. Para z igual a 1, também um círculo. x2 mais y2 igual a 3. Aqui está um esboço desses círculos. Quer dizer, começa com um ponto, vira um círculo, vira outro círculo, vira outro círculo, vira outro círculo. Esse é o mapa de contorno. Isso significa que quando eu corto em z igual a 0, dá um ponto. Quando eu corto em z igual a 1, dá um círculo, z igual a 2, outro círculo, outro círculo, outro círculo, e esses círculos vão aumentando. Então eu já tenho uma ideia da estrutura da superfície. Tá? Na verdade vão diminuindo, porque eu estou pegando z igual a 5, 4, 3, 2, 1. Então, primeiro tem um círculo, um ponto, depois tem um círculo que vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, é um paraboloide que vai aumentando para baixo, né? É isso que está acontecendo na realidade. Peguei 5, 4, 3, 2, 1, então um ponto, um círculo maior, e por aí vai. Então, paraboloide para baixo. Eu consigo ver a evolução em z. Para isso serve o mapa de contorno. Bom, vamos a mais um exemplo. Identifique o domínio e analise as interseções com planos e faça o gráfico dessa função aqui. Essa função, repara, ela não é uma quádrica. Ela é uma função diferente. Tá? Mas eu posso continuar fazendo as análises e tentar fazer um esboço. Qual é o domínio dessa função? Repara, 1 sobre x2 mais y2. Qual é a restrição que eu posso fazer? A única restrição é que x2 mais y2 tem que ser diferente de 0. O denominador tem que ser diferente de 0. x2 mais y2 para ser diferente de 0 basta que não seja o 0, 0. A única situação em que x2 mais y2 é igual a 0 é quando x e y são 0. Então o domínio é só R2 menos a origem. Tá? Essa é a única restrição que a gente faz, R2 menos a origem. Só o 0, 0 é que não vale. Esse é o domínio. O domínio, então, é todo plano menos o 0, 0. Repare que, embora não seja uma quádrica, a gente pode tentar achar as interseções com os planos coordenados. Interseção com x igual a 0. Substituo x igual a 0 aqui, fica z igual a 1 sobre y2. Ora, z igual a 1 sobre y2, a gente já conhece esse tipo de curva, né? Lá em integração imprópria, a gente viu curvas desse tipo. Interseção com y igual a 0, bom, vai ficar z igual a 1 sobre x2 mais 0 ao quadrado, 1 sobre x2, também parecido com esse caso. Só que aqui no plano yz e aqui no plano xz. Interseção com z igual a 0, vai ficar 0 igual a 1 sobre x2 mais y2, mas aí, passando esse cara para o lado de lá, multiplicando, fica com 0 igual a 1. Isso é um absurdo. Então, não tem interseção com z igual a 0. Vamos fazer esses dois esboços e tentar enxergar isso? Olha aqui. No plano yz, z igual a 1 sobre y2. É essa função aqui.
No plano xz, z igual a 1 sobre y2, essa função aqui. Repara que não intercepta o z igual a 0, ou seja, o plano xy. Ela é assintótica, essa superfície é assintótica ao plano xy. E se eu fizer interseções com z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, o que acontece? Se eu observar como é que ela evolui em z, eu vou achar vários círculos se eu fizer essas interseções com z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3. Tá? É só fazer novamente as igualdades, né? Só fazer as contas para z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, z igual a 4. Então, a superfície vai ser essa daqui. É como se fosse um vulcão que vai afinando cada vez mais. É por isso, ele vai afinando e é assintótico ao eixo Z. É por isso que o domínio é todo o plano XY, todo o R2, menos a origem. Porque a superfície é assintótica ao eixo Z, nunca encosta no eixo Z. Então aqui fica aberto só na origem. A sombra do gráfico é todo o R2, exceto a origem. Tá certo? Bom, esses foram exemplos de gráficos, analisamos domínio e entendemos melhor como são as funções de Rn em R. Na próxima aula veremos limites que vão permitir que a gente defina derivada. Tá bom? Bom, um abraço, até a próxima.